Fala galera, professor Fábio Nacarrada, estamos na sexta aula do especial Norma Minuto Derrubada dos Vetos Presidenciais pelo Congresso Nacional em 2021 no pacote anticrime. Então o assunto de hoje é a questão da captação ambiental, ou seja, aquele meio de prova quando nada mais funcionou, apreensões domiciliares não funcionaram, testemunhas não funcionaram, vai buscar a prova captando o que pessoas falam não por telefone, não pela internet, mas pessoalmente em algum ambiente. Se ligou. Olha só, dias 4, 6 e 7 de maio estaremos juntos na jornada do futuro tenente. Para você colocar uma estrela no seu ombro, eu vou te ajudar. Para você não perder, não ficar de fora, clica no link aqui abaixo, ativa a notificação. Estaremos juntos ao vivo, 4, 6 e 7. Vamos lá então? Dá uma olhada aqui. O que é interceptação ambiental? Olha, nós temos que dividir primeiro interceptação ambiental, escuta ambiental e gravação ambiental. Interceptação ambiental, como o nome diz, são duas pessoas num ambiente, num espaço físico, conversando pessoalmente. E olha só a palavra interceptação: um terceiro de fora vem e intercepta o que essas duas pessoas estão conversando. Então dá uma olhadinha ali no conceito, ó. Interceptação ambiental, uma terceira pessoa registra a conversa de dois ou mais interlocutores, seja em ambiente público ou privado, sem que eles tenham conhecimento. Então, aquelas duas pessoas, aquelas 3, 4, 5 interlocutoras, seja numa reunião ou numa conversa, seja em local público ou privado, desconhecem que uma pessoa de fora, que não participa da conversa, que não participa da reunião, está ouvindo o que eles estão falando, está vendo ali a movimentação deles, está interceptando a comunicação entre eles, e eles não sabem disso. Já na escuta ambiental, terceira pessoa registra a conversa de duas ou mais pessoas, seja em ambiente público ou privado, com o consentimento de um dos interlocutores. Então, uma das duas pessoas que estão conversando pessoalmente sabe que tem um terceiro escutando o que eles estão dizendo. Tá? Então, essa é a diferença entre interceptação e escuta ambiental. Já a gravação ambiental, não existe uma terceira pessoa. O próprio interlocutor, sem o conhecimento dos outros, empreende o registro da conversa. Como que funciona a validade dessa prova? Olha só, interceptação ambiental em local público, aberto ao público, dispensa autorização judicial, salvo se houver expectativa de privacidade entre os interlocutores ou se neste local público um dos interlocutores demande o sigilo na conversa que eles mantêm. Então, se estiverem em um local público e houver essa requisição, essa expectativa, essa demanda de sigilo, de segredo, de privacidade e intimidade entre os interlocutores, mesmo estando em local público, haverá a necessidade de autorização judicial para ter essa prova válida. Agora, se a interceptação ambiental for em local privado fechado, sempre vai exigir autorização judicial que satisfaça as mesmas condições das autorizações de interceptação telefônica, porque aí, no caso, no local privado, eles buscam intimidade, segredo, sigilo e privacidade, né? Protegendo a intimidade e a inviolabilidade da casa, do domicílio. Agora, na escuta ambiental, que também é um terceiro que faz a captação, não é? Mas consciência de um deles. Como que funciona em local público? Segue igual o sistema da interceptação ambiental em local público, sendo desnecessária a autorização judicial em local público, a não ser que um dos interlocutores tenha expectativa de privacidade. Havendo essa circunstância, essa demanda de segredo, de sigilo, de confidencialidade, aí vai exigir autorização judicial. Agora, gente, se for em local privado, tem duas correntes. A primeira é que essa escuta ambiental dispensa autorização judicial por se tratar de uma conversa consentida, de uma gravação consentida por um dos interlocutores, e a segunda corrente diz que exige a autorização judicial uma vez que é realizada por terceiro,
né? Não é feita por um deles que estão lá pessoalmente conversando, e também em local privado, e essa é a corrente dominante. Escuta ambiental em local privado exige, pela corrente dominante, autorização judicial, porque tem um terceiro, um intruso, mesmo com autorização e conhecimento de um dos interlocutores, e também tem a questão da privacidade da casa. E a gravação ambiental em que não há um terceiro interventor, mas sim um deles próprios é que grava. Se for em local público, dispensa autorização judicial. Caso o agente esteja amparado por alguma excludente de ilicitude ou se houver uma justa causa para que ele faça essa gravação, como, por exemplo, usar como defesa dele. E a gravação ambiental em local privado dispensa autorização judicial nas mesmas questões. Se o agente estiver amparado por alguma excludente de ilicitude ou se houver uma justa causa para assim proceder. Então, na gravação ambiental, a regra é que não necessita de autorização judicial. Se houver uma justa causa para fazer essa gravação, para fazer um meio de prova a favor desse interlocutor que grava, não há um terceiro interventor, ou se ele tiver em alguma excludente de ilicitude. Feitos esses conceitos necessários, vamos dar uma olhada aqui no pacote anticrime, o que foi reinserido pelo Congresso. Artigo 8º-A, parágrafo 2º. A instalação do dispositivo de captação ambiental poderá ser realizada quando necessária por meio de operação policial disfarçada ou no período noturno, exceto na casa, nos termos da proteção constitucional do domicílio. Então veja, o que o presidente tinha vetado e agora foi ressuscitado pelo Congresso? Para fazer a instalação dos equipamentos de captação ambiental, pode ser feito por uma operação policial disfarçada, o policial se fantasia ali de uma operadora de internet, de TV a cabo, e faz a instalação desse equipamento para captar o que os interlocutores vão conversar pessoalmente, ou então, à noite, ressalvadas as proteções da casa. Razões do veto presidencial. A propositura gera insegurança jurídica, já vista que, ao mesmo tempo em que admite a instalação de dispositivo de captação ambiental, esvazia o dispositivo ao retirar do seu alcance a casa, nos termos da Constituição. Segundo a doutrina e a jurisprudência do STF, o conceito de casa deve ser entendido como qualquer compartimento habitado, até mesmo um aposento que não seja aberto ao público, utilizado para moradia, profissão ou atividades, conforme aqui esse habeas corpus 82788, julgado pelo STF. Então, por isso que o presidente tinha feito esse veto. Outra exumação que o Congresso fez no veto presidencial diz respeito ao artigo 8º alfa, parágrafo 4º. A captação ambiental feita por um dos interlocutores, ou seja, a gravação ambiental, sem o prévio conhecimento da autoridade policial do MP, pode ser utilizada em matéria de defesa quando demonstrada a integridade da gravação. Então, para se defender, a pessoa pode fazer gravação sem autorização judicial, sem conhecimento prévio da autoridade policial ou do Ministério Público. Ela está fazendo provas da sua defesa. Ela está em legítima defesa fazendo esta gravação ambiental por um dos interlocutores. Razões do veto. A proposta legislativa, ao limitar o uso da prova obtida mediante captação ambiental apenas pela defesa, contraria o interesse público, uma vez que uma prova não pode ser considerada lícita ou ilícita, unicamente em razão da parte que beneficiará, sob pena da ofensa ao princípio da lealdade, de boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, além de representar um retrocesso no combate ao crime, para ser usado só pela defesa, né? Ademais, o dispositivo vai de encontro à jurisprudência do STF, que admite a utilização como prova da infração criminal a captação ambiental feita por um dos interlocutores, sem o prévio conhecimento da autoridade policial do MP, quando demonstrada a integridade da gravação. Essas foram as razões do veto presidencial. E não perca a Jornada do Futuro Tenente. Nos dias 4, 6 e 7 estaremos juntos. Até mais.